A Polícia Civil de Roraima deflagrou uma operação contra integrantes da organização criminosa venezuelana, guardem o nome, Tren de Aragua, em diferentes estados brasileiros. Uma ação que é coordenada com outras entidades da federação. Muito para pontuar aí. A primeira coisa, Tren de Aragua, longe de uma facção comum, é uma FTO, Foreign Terrorist Organization, organização terrorista estrangeira designada pelos Estados Unidos. Isso ocorre num contexto de pressão de Washington quanto à segurança pública, pauta prioritária não só para a política externa americana, mas também nas eleições brasileiras. Vamos entrar em detalhes da operação em um instante. Antes mostro aqui um gráfico conforme a gente discute o assunto que já nos mostra um pouco do porquê isso importa. Isso, pesquisa BTG Pactual Nexus, divulgada ontem, colocando a segurança pública como principal preocupação do eleitor. 33% então dizem que é a principal preocupação, depois vem saúde pública. Pesquisa divulgada ontem. Aos detalhes da operação, e Daniel, você passa comigo as imagens divulgadas pela Polícia Civil conforme eu pontuo então o que ocorreu. 25 mandados de prisão preventiva, 30, mais de 30, melhor dizendo, de busca e apreensão. Endereços residenciais e locais eram utilizados para armazenar os materiais e comunicação entre os integrantes. 6 estados: Roraima, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Paraná, onde eu mesmo me criei, com apoio de unidades de inteligência e forças operacionais de cada um desses estados. O que a investigação aponta, então? Por que a operação aconteceu? A existência de uma estrutura criminosa complexa. Não poderia deixar de ser uma organização estrangeira, afinal de contas, com atuação não só no Brasil, mas numa diversidade de países da região. Envolvida com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e comercialização ilegal de armamento de guerra, palavra-chave, de guerra, calibre pesado. Veículos de luxo também, a coisa avaliada em 1 milhão. O caso foi de um Porsche apreendido no Rio de Janeiro. Depois dólares, totalizando um total de R$ 400 mil nos valores, uma máquina de contagem de dinheiro, equipamentos eletrônicos, documentos. Dos mandados de prisão expedidos, 15 são referentes ao estado de Roraima, o estado que tem mais então. E claro, é compreensível, afinal de contas fica na fronteira com a Venezuela. A expansão de células do grupo para além da região da fronteira é que é a novidade, com movimentação interestadual de membros da facção e a utilização de rotas de migração. Segundo a polícia, o caso é o seguinte: Tren de Aragua abastece com armas de alto calibre, e eu disse para guardar a palavra guerra em armamentos de guerra, metralhadoras .50, coisa não é pouca, lança-granadas, por aí vai. Abastecendo organizações criminosas presentes em estados diversos do país, incluindo o Comando Vermelho. Quando se fala a respeito mesmo da designação de organizações brasileiras como facções terroristas pelos Estados Unidos, isso também se liga a essa complexa rede de facções. Tren de Aragua, afinal de contas, era apontado como um laço entre o agora capturado Nicolás Maduro e o crime. Quando se fala sobre esses laços, a gente começa a entender mais a respeito da lógica que vem por trás disso no exterior. A presença é continental e não poderia deixar de ser. Afinal de contas, a Venezuela é a origem da maior crise migratória na história recente do mundo, com mais de 7 milhões de pessoas fugindo do país. Números equiparáveis, por exemplo, às guerras da Síria e da Ucrânia. Ali, sem nenhuma guerra de fato, exceto a guerra da ditadura venezuelana contra o próprio povo. O Tren de Aragua, através desses fluxos migratórios, consolidou presença no Brasil e em outros países pela região, Colômbia, notoriamente, o Porto de Guayaquil no Equador e por aí vai. A partir da fronteira entre Roraima e Venezuela se formou um ponto de destaque para isso. Utilizando esses fluxos migratórios, a facção passou a operar em diferentes regiões do país, incluindo centros urbanos, áreas de passagem logística, corredores de trânsito. As autoridades relacionam essa expansão à capacidade do grupo de operar em redes fragmentadas. Ontem mesmo a gente recebia aqui no programa o Mazi Ariani, jornalista iraniano. Ele falava de uma estrutura comumente presente em grupos terroristas de outra ordem, aqueles fundamentalistas islâmicos, quando ele fala que Qasem Soleimani falava das estruturas de mosaico implantadas em grupos terroristas por todo o Oriente Médio, aonde, com diretrizes comuns, era facilmente possível reestruturar lideranças locais para diferentes células. Esse tipo de estrutura de mosaico ajudaria a justificar uma coisa presente também fazendo um paralelo em facções criminosas na América Latina, o que permitia que esse grupo operasse em redes fragmentadas, sem depender de uma base única territorial. Aí eu quero pontuar alguns mapas com você que vão nos ajudar a expandir isso.
reportagens recentes da BBC, que também tinha feito um bom trabalho de jornalismo anteriormente, falando sobre facções criminosas na Amazônia em geral. Por exemplo, a colombiana ELN, atuando com garimpo na Amazônia brasileira. Eles trazem aqui um mapa, e a gente pode passar pelos mapas, Daniel. Temos dois deles. Um deles aqui pontua em Roraima, aí está. Um deles pontuando aí em Roraima, diferentes cidades onde Tren de Aragua estava operando. Essas rotas de tráfego, claro, apontam um tipo de expansão que contribui para a retórica de como a segurança pública passa a ser uma questão delicada por toda a América Latina. Dos 15 municípios de Roraima, 4 teriam células do Tren de Aragua, segundo essa apuração: Boa Vista, Pacaraíma, Mucajaí e Roranópolis. O grupo é descrito como parte dessa rede criminosa que se adapta a outras pela região, incluindo o PCC e o CV. Essa expansão migratória, a fragilidade do controle estatal, tudo contribui para o assunto. Ela não acontece no vácuo. Hoje, uma operação brasileira mirando a Tren de Aragua. Dias antes, uma operação americana. Essa operação de agora acontece em meio à morte do líder do Tren de Aragua, Héctor Rutherford Guerreiro Flores, conhecido como Ninho Guerreiro, ou Menino Guerreiro em português, abatido na semana passada em uma operação militar das Forças Armadas dos Estados Unidos ocorrida em território venezuelano. Dessa vez, não como aquela que aconteceu com a captura de Nicolás Maduro, mas uma em coordenação com as autoridades regionais que também têm combatido cartéis na fronteira com o Brasil no estado de Bolívar, uma coisa que anteriormente foi descrita como parte de um esforço para, conforme a Venezuela busca se reorganizar, atrair investimento estrangeiro, até para mineração, e Tren de Aragua controla muitas regiões mineradoras. Canais oficiais fizeram isso e a gente tem aqui a publicação do próprio Trump. Vamos lá, eu leio com vocês. Sob minhas ordens, temos, Daniel, a publicação de Trump? Aí está. Sob minhas ordens, o Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque cinético, rápido e letal para executar com sucesso Ninho Guerreiro, o infame líder do Tren de Aragua, uma das organizações terroristas mais sanguinárias do planeta. E aí a gente teve um vídeo compartilhado por ele mostrando o momento exato. Temos o vídeo, aqui é o tal ataque cinético. Aí está então o que foi divulgado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos quanto a Ninho Guerreiro, ataque ocorrido em território venezuelano. Novamente, isso dias antes da operação que agora acontece envolvendo o Brasil. Poder-se-ia, melhor dizendo, fazer até uma leitura estratégica quanto a isso. Saindo da notícia para análise, a operação acontece conforme a pressão por toda a região para combate ao crime organizado, enquanto Lula vai ao G7, aonde poderia se encontrar com Trump na França, em Evian, aonde agora, ao encontro do G7, Lula, junto de outros chefes de Estado, que não são, de fato, membros do G7, mas estão lá como observadores, Índia, Egito, poderia conseguir uma conversa com Trump. Isso enquanto prosseguem investigações e a possibilidade de sanções. A gente fala principalmente em questão financeira, um retorno de mais tarifas ao Brasil via a seção 301. 15 de julho vai vir o resultado? Uma ação que também acontece com esse quê político nas entrelinhas. O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, disse sobre Guerreiro que a morte foi confirmada durante o ataque, e ele tinha projeção no sistema venezuelano prisional, equiparando o Tren de Aragua a facções brasileiras. Para a gente conseguir fazer um paralelo, seria uma espécie de situação na qual o Marcola, no seu home office, se é que se pode usar esses tipos de termos, nas prisões trabalhava para comandar uma vasta rede criminosa. E a Tren de Aragua também é esse tipo de organização, que trabalhava com muita conexão a redes prisionais, gente já presa que comandava de dentro da cadeia. A prisão de Tocorón, no estado de Aragua, na Venezuela, claro, Tren de Aragua se justifica também por aí, era até uma espécie de hub de liderança do grupo. Segundo o investigativo, um think tank, Insight Crime, foi a partir desse modelo que Tren de Aragua se consolidou como uma das principais organizações criminosas transnacionais da América Latina, expandindo para diversos países, incluindo Chile, Peru, Colômbia e Brasil, aproveitando fluxos migratórios e a formação de células locais para ampliar a sua atuação. Aqui tem até uma reportagem do El País, onde Guerreiro, se diz, era procurado pelo Chile, pelo governo chileno, desde 2023, estendendo uma rede ferroviária, então por ferrovias, estendendo por ferrovias a organização criminosa para 14 das 16 regiões chilenas. 14 das 16. Redes em grande parte de todo o território chileno. O paralelo é claro, se a gente fala isso da perspectiva eleitoral, Cast, Noboa no Equador, agora Spriella, que é o favorito para ganhar as eleições na Colômbia, todos têm uma retórica similar.
mas não só contra organizações dos próprios países, mas contra organizações transnacionais. A pressão é grande, América Latina fora. Se a gente pontua isso, posso encerrar o segmento com o panorama de como essa notícia não é uma mera operação policial, mas parte de um cenário maior, por um lado internacional, por outro lado no debate sobre as eleições. Com o gancho, a primeira vez então que algo acontece desde a designação de PCC e CV como terroristas pelos Estados Unidos. Vejam o homem ao meu lado, temos a imagem dele, Daniel? Essa ação coincide com a prisão de um brasileiro apontado como ex-líder, ligado a esses grupos, PCC e CV, pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos, a ICE, durante uma abordagem policial em território americano. Esse é Felipe Linares de Oliveira de L'Aquila, conhecido como Dom. Ele foi apontado pelas autoridades americanas como ex-líder de CV e PCC, preso no dia 5 de junho em Mooresville, na Carolina do Norte, depois de tentar escapar de uma abordagem policial. Uma publicação recente do DHS, o Departamento de Segurança Interna, confirma então que ele iniciou uma perseguição de carro em alta velocidade e terminou quando bateu em outros veículos parados. Tentou fugir a pé antes de ser preso. Ele era procurado no Brasil por crimes de associação criminosa e extorsão. Ele também mantinha, diz aqui a apuração das autoridades americanas, a própria esposa em cárcere privado. Agora, como eu disse, é a primeira vez com uma prisão do tipo desde a designação de terrorismo pelos Estados Unidos. É mais um dos pontos, conforme a gente liga a trama da operação que aconteceu agora, a Estratégia de Segurança Nacional Americana e ao que vem à tona em outubro, no Brasil. Até, falando à Fox News, um agente especial encarregado do Serviço de Alfândega na Carolina do Norte disse que isso demonstra o compromisso inabalável de proteger nossas comunidades de criminosos internacionais perigosos. Case in point é um retrato do que a gente discutia.